A garota pintava na praça, até que um milionário comprou tudo e pediu também a artista. O sol da manhã carioca despontava por entre os prédios históricos do centro do Rio, criando sombras alongadas na Praça Tiradentes. Isabela Santos ajustou o cavalete improvisado, uma armação de madeira que seu pai havia construído com sobras da padaria, e abriu sua pequena maleta de tintas. Eram apenas 12 cores básicas, algumas já no fim, mas ela sabia extrair delas toda uma paleta de possibilidades. Mais um dia, mais uma tentativa, murmurou para si mesma, amarrando os cabelos castanhos num coque despretensioso. Aos 24 anos, Isabela havia transformado aquele cantinho da praça em seu ateliê a céu aberto. Não por escolha, mas por necessidade. A brisa matinal carregava o aroma familiar do café que seu pai, seu Antônio, preparava na padaria algumas quadras dali. Isabela sorriu ao imaginar a correria da manhã. Ele amassando a massa do pão francês, enquanto sua mãe, Dona Maria, costurava na máquina Singer antiga que ocupava um canto da sala de casa em Santa Teresa. Licença, moça. Posso dar uma olhada? Isabela ergueu os olhos da tela em branco e encontrou o rosto enrugado de Dona Conceição, uma frequentadora assídua da praça. A senhora sempre parava para admirar seus trabalhos a caminho da feira. Claro, Dona Conceição. Hoje vou pintar aquela banca de frutas ali, disse Isabela, apontando para onde seu João arrumava cuidadosamente as mangas, laranjas e abacaxis. A luz está perfeita batendo nas cores. Você tem um dom, menina. Consegue enxergar beleza onde os outros só veem movimento e bagunça, comentou a senhora, ajeitando a bolsa no braço. Um dia alguém vai reconhecer isso. E Isabela mergulhou na pintura com a concentração de quem sabia que cada pincelada poderia representar o dinheiro do almoço. Suas mãos se moviam com precisão, misturando o amarelo com uma pitada de laranja para capturar o tom exato das mangas maduras. O vermelho vibrante dos tomates contrastava com o verde das folhas de couve que seu João arrumava com tanto carinho. Por volta das 10 da manhã, a praça já fervilhava de vida. Funcionários públicos cortavam caminho para os prédios próximos, vendedores ambulantes montavam seus pontos e turistas ocasionais paravam para fotografar a arquitetura colonial. Isabela havia aprendido a trabalhar em meio ao caos urbano, usando os ruídos da cidade como trilha sonora de sua criação. Quanto a esse quadro, mocinha? Um homem de meia-idade trajando terno apesar do calor observava uma de suas pinturas já prontas, um retrato da própria praça em uma tarde chuvosa, com as pessoas se abrigando sob as marquises e o reflexo das luzes nos paralelepípedos molhados. R$ 50, senhor, respondeu Isabela, tentando não demonstrar o nervosismo. Era sempre assim quando alguém mostrava interesse real em comprar. O homem avaliou por alguns segundos mexendo no bolso. Vou levar. Minha esposa vai adorar. Isabela sentiu o coração acelerar enquanto embrulhava cuidadosamente a tela em papel pardo. R$ 50 significavam a compra do jantar, e ainda sobraria um pouco para comprar uma nova bisnaga de tinta azul que estava quase no fim. Obrigado, moça. Continue com esse talento. Enquanto o homem se afastava, Isabela voltou à tela nova, agora com renovado entusiasmo. O sol subia no céu e a luz mudava constantemente, obrigando-a a trabalhar rápido para capturar cada nuance. Ela havia aprendido que a luz carioca era traiçoeira. Em questão de minutos, uma sombra podia se mover completamente, alterando toda a composição. Absorta no trabalho, não percebeu que havia chamado a atenção de alguém muito diferente dos transeuntes habituais da praça. Rafael Almeida parou o Porsche preto na vaga de uma loja de antiguidades na Rua da Carioca e desligou o motor. Havia saído do escritório em Ipanema sem destino específico, apenas com a necessidade de escapar de mais uma reunião sobre números e projeções. Aos 32 anos, comandava um império imobiliário que crescia cada vez mais, mas que também o deixava cada vez mais vazio. Decidiu caminhar pelo centro histórico, algo que raramente fazia. Geralmente circulava apenas pelos bairros nobres da cidade, entre coberturas em Ipanema, almoços em Leblon e eventos sociais na Barra da Tijuca. O centro do Rio era um território desconhecido para ele, apesar de ter nascido e crescido na cidade. Foi quando virou a esquina em direção à Praça Tiradentes que a viu. Uma jovem de cabelos castanhos presos de qualquer jeito,
vestindo uma blusa branca simples e uma saia jeans desbotada, concentrada em uma tela, como se o mundo ao redor não existisse. Rafael parou a alguns metros de distância, intrigado. Não era apenas a pintura que o fascinou, mas a intensidade com que ela trabalhava, a paixão evidente em cada movimento do pincel. Observou em silêncio por quase 15 minutos. A jovem pintava uma banca de frutas com uma técnica que demonstrava talento natural, refinado pela necessidade. Não havia nada acadêmico ou pretensioso em seu trabalho. Era pura emoção traduzida em cores. Rafael se aproximou discretamente para ver melhor os quadros já prontos que ela havia disposto em cavaletes improvisados ao redor de seu espaço. Havia pelo menos 8 telas de tamanhos variados, cenas do cotidiano carioca pintadas com uma sensibilidade que ele nunca havia visto nas galerias sofisticadas que frequentava. Um retrato de crianças brincando de pipa entre as antenas dos morros. Um vendedor de picolé sorrindo debaixo de um guarda-sol colorido. Uma senhora negra carregando uma bacia de roupas na cabeça, com uma expressão serena e digna. Cada quadro contava uma história, capturava um momento de humanidade que Rafael havia esquecido que existia. "Desculpe, posso ver melhor?" perguntou, aproximando-se. Isabela ergueu os olhos da tela e Rafael sentiu algo estranho no peito. Os olhos castanhos da jovem brilhavam com uma vida que ele não via há muito tempo, nem nos outros, nem em si mesmo. "Claro", ela respondeu, limpando as mãos num pano já manchado de tinta. "Pode ficar à vontade." Rafael examinou cada quadro com atenção crescente. A técnica era impressionante, mas era a alma dos trabalhos que o tocava profundamente. Havia ali uma visão de mundo que ele havia perdido em algum momento da vida, soterrada sob pilhas de contratos e relatórios financeiros. "Você estudou arte?" perguntou genuinamente curioso. Isabela riu, um som cristalino que contrastava com o barulho do trânsito. "Não exatamente. Fiz alguns cursos livres, mas aprendi mesmo foi pintando. A vida ensina muito quando a gente presta atenção." "Quanto você quer por todos eles?" A pergunta saiu da boca de Rafael antes mesmo que ele processasse o pensamento. Isabela o olhou com surpresa, claramente não esperando por aquilo. "Como assim todos?" "Estes 8 quadros prontos. Quanto seria?" Isabela engoliu em seco. Rapidamente calculou. Se conseguisse vender todos por R$ 50 cada, seriam R$ 400, uma quantia que representava quase um mês de vendas bem-sucedidas. Bem, seriam R$ 400, disse, tentando manter a voz firme. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que deu em semanas. "Feito, mas tenho uma condição." O coração de Isabela disparou. Sempre havia uma pegadinha, quando algo parecia bom demais para ser verdade. "Qual condição?" Rafael a olhou nos olhos e, naquele momento, soube que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. "Quero conhecer melhor a artista também." Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Havia algo na forma como aquele homem bem vestido a olhava que a deixou desconfortável. Ela já havia passado por situações constrangedoras pintando na rua. Homens que confundiam sua profissão com algo completamente diferente, que faziam propostas indecentes, disfarçadas de interesse pela arte. "Olha, senhor, eu só vendo quadros", disse, dando um passo para trás e cruzando os braços. "Se o senhor quer comprar, ótimo. Se não, por favor, me deixe trabalhar." Rafael percebeu imediatamente o mal-entendido e sentiu uma pontada de culpa. Claro que ela havia interpretado mal suas palavras. Uma jovem sozinha, trabalhando na rua, certamente já havia lidado com todo tipo de assédio. "Não, não é isso", disse rapidamente, levantando as mãos em sinal de paz. "Me expressei mal. Desculpa. Eu quis dizer que gostaria de conhecer mais sobre seu trabalho, sobre sua arte, talvez conversar em algum lugar mais apropriado, como um café." Isabela o estudou por alguns segundos. O homem parecia sincero, mas ela havia aprendido a ser cautelosa. Usava roupas caras. A camisa social parecia ser de uma marca italiana. O relógio no pulso brilhava discretamente, e havia um ar de sofisticação em tudo nele que gritava dinheiro. "Por que um homem como o senhor se interessaria pela minha arte?" perguntou ainda desconfiada. "Deve frequentar galerias chiques, conhecer artistas famosos." "Justamente por isso", respondeu Rafael, aproximando-se novamente de um dos quadros.
Frequento essas galerias há anos e nunca vi nada que me tocasse como estes trabalhos. Há uma verdade aqui que não existe nesses lugares. Isabela observou como ele olhava suas pinturas. Havia algo genuíno em sua expressão. Uma melancolia que ela reconhecia. Era a mesma que via no espelho quando se sentia perdida sobre o futuro. E se eu não quiser conhecer o Senhor? Perguntou, testando-o. Então eu compro os quadros mesmo assim, respondeu Rafael sem hesitar. R$ 400 conforme combinamos, sem condições. Essa resposta a pegou de surpresa. Isabela havia esperado que ele desistisse da compra se ela recusasse o convite. O fato de ele manter a proposta a fez repensar suas primeiras impressões. Tudo bem, disse finalmente, mas eu escolho o lugar, e tem que ser perto daqui. Não vou a lugar nenhum que eu não conheça. Rafael sorriu aliviado. Perfeito. Você decide onde. Isabela olhou ao redor da praça e apontou para uma pequena lanchonete na esquina, com mesinhas de plástico na calçada. Ali, café da esquina, depois que eu terminar este quadro. Combinado. Quanto tempo você precisa? Isabela avaliou a tela. Já havia capturado a essência da banca de frutas. Faltavam apenas alguns detalhes. Uns 40 minutos. Vou buscar um envelope para o dinheiro, disse Rafael. Volto logo. Enquanto ele se afastava, Isabela tentou se concentrar na pintura, mas sua mente estava agitada. Quem era aquele homem? Por que alguém tão claramente rico se interessaria por suas obras? E por que, apesar de toda sua desconfiança, uma parte dela estava curiosa para conhecê-lo melhor? Dona Conceição se aproximou novamente, carregando uma sacola de compras da feira. Menina, vi você conversando com aquele rapaz elegante. Cuidado, viu? Homem rico que vem no centro não quer coisa boa. Ele quer comprar todos os meus quadros, Dona Conceição. A senhora ergueu as sobrancelhas. Todos? Por quanto? R$ 400. Nossa Senhora! Exclamou fazendo o sinal da cruz. Isso é quase o que você ganha em um mês inteiro. Mas ainda assim, menina, tenha cuidado. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isabela assentiu, sabendo que Dona Conceição tinha razão para se preocupar. Mas R$ 400 significavam muito mais que dinheiro. Significavam poder pagar o aluguel atrasado de casa, comprar remédios para seu pai, que andava com problemas de pressão, e ainda sobrar algum dinheiro para investir em materiais melhores. Quando Rafael retornou com um envelope pardo, Isabela já havia terminado o quadro. Ele parou para admirar o trabalho final. A banca de frutas parecia saltar da tela, vibrante e cheia de vida. Incrível, murmurou. Como você consegue capturar tanta vida em uma pintura? Talvez porque eu conheça essa vida, respondeu Isabela, limpando os pincéis. Cresci vendo meu pai acordar às 4 da manhã para fazer pão, minha mãe costurar até tarde da noite. Aprendi que há beleza no trabalho honesto, na luta diária das pessoas simples. Rafael assentiu, entendendo que havia encontrado algo muito raro, autenticidade em um mundo que ele conhecia apenas pela superfície. O café da esquina era exatamente o tipo de lugar que Rafael nunca frequentaria em circunstâncias normais. As mesinhas de plástico branco estavam manchadas pelo tempo. O cardápio pintado à mão na parede oferecia apenas o básico: café, refrigerante, sanduíche de presunto e queijo, pão de açúcar. Mas sentado ali, observando Isabela guardar cuidadosamente seus materiais de pintura, ele se sentia mais presente do que havia se sentido em meses. Dona Marlene, 2 cafés, por favor, pediu Isabela para a senhora robusta que atendia o balcão. Hoje está animada, né, filha? Vendeu bem? Perguntou Dona Marlene, já preparando as xícaras. Vendeu sim, respondeu Isabela, evitando dar detalhes na frente de Rafael. Eles se sentaram numa mesinha afastada do movimento da rua. Rafael reparou como Isabela mantinha a postura ereta, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Ela claramente ainda estava desconfiada. Pode começar se apresentando direito, disse Isabela, indo direto ao ponto. Sei que o senhor não é daqui do centro. Suas roupas, seu jeito, é de outro mundo. Rafael sorriu da franqueza dela. Você tem razão. Me chamo Rafael Almeida. Trabalho com incorporação imobiliária. E você? Sei que se chama Isabela Santos, respondeu, aceitando a xícara que Dona Marlene trouxe. Moro em Santa Teresa a vida toda. Filha de padeiro e costureira. Acho que não temos muito em comum.
Talvez não, concordou Rafael. Mas isso não significa que não possamos conversar. Na verdade, acho que é justamente por sermos diferentes que essa conversa pode ser interessante. Isabela tomou um gole do café e o estudou por cima da xícara. Incorporação imobiliária deve estar envolvido com essas construções que estão expulsando as pessoas dos bairros antigos. A acusação veio carregada de uma amargura que Rafael reconheceu como justificada. Ele sabia exatamente do que ela estava falando. Havia participado de projetos que, sob a justificativa da revitalização urbana, acabavam expulsando comunidades inteiras. Não vou mentir para você, disse, decidindo pela honestidade. Já participei de projetos assim. É algo que tenho questionado ultimamente. Questionado? Isabela ergueu uma sobrancelha. Como assim? Rafael hesitou por um momento. Nunca havia falado sobre suas dúvidas profissionais com ninguém, nem mesmo com os amigos mais próximos. Você já sentiu que está vivendo a vida que outros esperavam que você vivesse e não a que você realmente queria? Perguntou. Isabela o olhou com surpresa. Não esperava uma pergunta tão pessoal de alguém que acabara de conhecer. Todos os dias, respondeu sinceramente. Mas no meu caso, não é uma escolha. É sobrevivência. Pinto na rua porque preciso ajudar meus pais. Não tenho o luxo de questionar se é isso que eu realmente quero fazer. E se tivesse esse luxo, o que faria? Isabela ficou em silêncio por um momento, mexendo o açúcar no café. Era uma pergunta que ela se fazia às vezes, nas noites em que a insônia a mantinha acordada. Acho que gostaria de ter um ateliê de verdade. Poder experimentar com telas maiores, tintas melhores, talvez ensinar crianças da comunidade, mostrar para elas que arte não é coisa só de rico. Ela parou percebendo que estava se abrindo demais. E você? O que faria se pudesse escolher? Rafael riu, mas era um riso sem alegria. Honestamente, não sei. Faz tanto tempo que sigo o roteiro que foi traçado para mim, que nem sei mais o que eu realmente quero. Deve ser difícil, disse Isabela, e havia uma sinceridade em sua voz que o surpreendeu. Ter todas as oportunidades do mundo e não saber qual escolher. É diferente da sua dificuldade, mas é uma prisão do mesmo jeito, admitiu Rafael. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um processando as revelações do outro. Isabela percebeu que sua primeira impressão sobre Rafael estava mudando. Havia uma vulnerabilidade nele que não esperava encontrar. Por que você realmente quer conhecer minha arte? Perguntou. E não me venha com conversa de galerista. Quero a verdade. Rafael a olhou nos olhos. Porque quando vejo seus quadros eu lembro de como é sentir algo real. Há anos que vivo cercado de coisas bonitas, mas vazias. Sua arte tem alma. E eu acho que esqueci como é ter uma. A honestidade brutal da resposta deixou Isabela sem palavras. Ela havia esperado uma resposta ensaiada, típica de homem rico tentando impressionar. Em vez disso, encontrou uma confissão que a tocou profundamente. E agora? Perguntou. O que você espera que aconteça? Rafael pegou o envelope com o dinheiro e o colocou sobre a mesa. Agora eu cumpro nossa combinação. Compro seus quadros e, se você permitir, gostaria de ver mais do seu trabalho. Sem pressão, sem segundas intenções, apenas curiosidade genuína. Isabela pegou o envelope, sentindo o peso das cédulas. Era mais dinheiro do que havia visto junto em meses. Tudo bem, disse finalmente, mas com uma condição minha. Qual? Se você quer conhecer minha arte de verdade, vai ter que conhecer minha vida também. Não vai ser em cafés chiques ou galerias. Vai ser na minha realidade. Rafael assentiu sem hesitar. Aceito. Nenhum dos dois sabia que aquele acordo simples estava prestes a transformar completamente suas vidas. 3 dias se passaram desde o encontro no café da esquina, e Rafael não conseguia tirar Isabela da cabeça. Sentado em sua cobertura em Ipanema, observando o mar através das enormes janelas de vidro, ele olhava os 8 quadros que havia comprado, agora emoldurados e dispostos pela sala de estar minimalista. A decoração cara e impessoal do apartamento contrastava drasticamente com a vida que emanava das pinturas. Cada quadro parecia pulsar com energia própria, transformando o ambiente frio em algo mais humano. Seus amigos e funcionários haviam estranhado a mudança. Onde antes havia apenas obras abstratas de artistas renomados,
Agora dominavam cenas do cotidiano carioca pintadas por uma desconhecida. Rafael, você está ouvindo? A voz de Carla Mendonça, sua sócia e antiga namorada, o trouxe de volta à realidade. Ela estava sentada na poltrona de couro italiano, com uma pilha de contratos sobre a mesa de centro. Desculpa, estava distraído, disse, forçando-se a prestar atenção na reunião que acontecia em sua sala. Distraído com essas pinturas? Carla olhou para os quadros com evidente desaprovação. Rafael, você sabe que tenho bom gosto para a arte. Essas obras são, como posso dizer, muito populares para um apartamento como este. Eduardo Sampaio, o advogado da empresa, assentiu em concordância. Carla tem razão. Você sempre teve um padrão mais refinado. Esses quadros parecem ter saído de uma feira de domingo. Rafael sentiu uma irritação crescente com os comentários dos amigos. E se eu disser que custaram mais que alguns dos quadros que vocês têm em casa? Sério? Carla ergueu uma sobrancelha. Quem é o artista? Nunca ouvi falar. Isabela Santos, uma artista em ascensão. Eduardo riu. Isabela Santos? Nunca ouvi esse nome. Tem certeza de que não foi enganado? A pergunta atingiu Rafael de forma inesperada. Não havia sido enganado financeiramente. R$ 400 era uma quantia irrisória para ele. Mas começou a questionar se havia se deixado levar por uma ilusão romântica sobre autenticidade e arte. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela subia a ladeira íngreme de Santa Teresa, carregando 2 sacolas de compras. O dinheiro de Rafael havia permitido que ela comprasse mantimentos para 2 semanas, pagasse metade do aluguel atrasado e ainda sobrasse para materiais de arte. Caesa Isa! A voz de Júlia, sua melhor amiga desde a infância, ecoou pela ladeira. Espera aí! Júlia Oliveira trabalhava como enfermeira no hospital público da região e sempre voltava para casa no mesmo horário que Isabela retornava da praça. Menina, que cara é essa? Perguntou Júlia, notando a expressão pensativa da amiga. Ju, você acredita que alguém possa se interessar pela minha arte sem ter segundas intenções? Oi? De onde saiu essa pergunta? Isabela contou sobre Rafael enquanto caminhavam pelas ruas estreitas do bairro. Júlia a ouviu em silêncio, mas sua expressão ficava cada vez mais preocupada. Isa, homem rico não anda pelo centro à toa, e esse papo de querer conhecer sua arte, sei não. Mas ele parecia sincero, Ju, e pagou pelos quadros sem tentar pechinchar. Exatamente, isso me preocupa ainda mais. Rico que paga fácil demais está comprando outra coisa, não quadro. Chegaram à casa simples onde Isabela morava com os pais. Era uma construção antiga, com paredes de tijolo aparente e um pequeno jardim na frente, onde Dona Maria cultivava suas flores. Seu Antônio estava sentado na varanda, descansando depois de um dia na padaria. Pai, como foi o dia? Perguntou Isabela, beijando-o no rosto. Tranquilo, filha. E você? Vendeu alguma coisa? Isabela hesitou. Sabia que contar sobre Rafael geraria mais perguntas do que estava preparada para responder. Vendi sim. Tivemos um bom dia. Dona Maria apareceu na porta, secando as mãos no avental. Filha, chegou uma carta para você. O carteiro disse que era importante. Isabela pegou o envelope com curiosidade. Seu nome estava escrito à mão, em caligrafia elegante. Não havia remetente. Dentro, encontrou um cartão simples com uma mensagem escrita na mesma letra cuidadosa. Isabela, gostaria muito de ver mais do seu trabalho, conforme conversamos. Se você concordar, posso passar na praça amanhã no mesmo horário. Não se sinta pressionada. Entendo se preferir manter distância. Atenciosamente, Rafael. Quem é Rafael? Perguntou Dona Maria, lendo por cima do ombro da filha. É um cliente. Comprou alguns quadros. Seu Antônio e Dona Maria trocaram olhares. Conheciam a filha bem o suficiente para perceber que havia mais na história. Filha, disse seu Antônio com a voz calma, você sabe que confiamos em você. Mas cuidado com promessas bonitas demais. Geralmente vem com preço alto. Isabela assentiu, sabendo que os pais estavam certos em se preocupar. Mas uma parte dela estava curiosa sobre Rafael. Havia algo em seus olhos, uma melancolia que ela reconhecia, que a fazia acreditar que talvez ele fosse diferente do que parecia. À noite, deitada em seu quarto pequeno, olhando para a vista dos morros iluminados através da janela, Isabela segurou o cartão nas mãos.
Do outro lado da cidade, Rafael também olhava a vista, mas a dele era do mar, de um apartamento que custava mais que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Ambos se perguntavam a mesma coisa. Seria possível que duas pessoas de mundos tão diferentes encontrassem algo real uma na outra? Isabela chegou à Praça Tiradentes na manhã seguinte com o coração acelerado. Havia passado a noite em claro, debatendo consigo mesma se deveria ou não aparecer. A curiosidade venceu a prudência. Montou seu cavalete no local habitual, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto preparava as tintas. Dona Conceição passou como sempre, cumprimentando-a com seu sorriso caloroso. Hoje você está diferente, menina, nervosa. Um pouco, admitiu Isabela. Talvez apareça aquele cliente de ontem. Ah, o homem elegante, disse Dona Conceição, franzindo o senho. Continuo achando estranho, viu? Mas se ele trouxer dinheiro bom e não fizer gracinha, pode ser que não seja tão ruim assim. Isabela começou a pintar uma cena que sempre a inspirava. Crianças brincando ao redor do chafariz no centro da praça. Suas pinceladas eram mais tensas que o normal, a concentração quebrada pela ansiedade de não saber se Rafael realmente apareceria. Foi então que o ouviu. Bom dia, Isabela. Ela se virou e encontrou Rafael parado a alguns metros de distância, como se pedisse permissão para se aproximar. Hoje ele usava roupas mais simples, uma calça jeans e uma camisa polo branca, mas ainda assim era impossível disfarçar sua origem privilegiada. Bom dia, respondeu, limpando nervosamente as mãos no pano. Achei que talvez não viesse. Achei que você talvez não estivesse aqui, disse ele sorrindo, mas esperava que sim. Rafael se aproximou do cavalete e observou a pintura em andamento. As crianças ganhavam vida sob o pincel de Isabela, capturadas em movimento, suas expressões de pura alegria saltando da tela. Como você consegue pintar movimento com tanta precisão? Perguntou, genuinamente fascinado. Observação. Venho aqui há 2 anos, todos os dias. Conheço essas crianças, sei como elas se movem, como brincam. A Aninha ali sempre corre com os braços abertos, como se fosse voar. O Pedrinho tem mania de fazer careta quando está concentrado no jogo. Rafael olhou para as crianças reais brincando perto do chafariz e depois para a pintura. Isabela havia capturado não apenas suas aparências, mas suas personalidades. Você realmente as conhece. Claro, elas fazem parte da minha vida. Às vezes vêm aqui perguntar sobre as tintas, querem experimentar pintar. Quando posso, deixo. Uma das crianças, uma menina de cerca de 8 anos com tranças coloridas, correu na direção deles. Tia Isa! Tia Isa! Você está pintando a gente hoje? Estou sim, Aninha. Você está linda no quadro. Aninha olhou para Rafael com curiosidade. Quem é ele, tia Isa? Um amigo, respondeu Isabela, sem saber bem como definir Rafael. Ele vai comprar o quadro? Rafael se agachou na altura da menina. Talvez. Você acha que deveria? Claro. A tia Isa pinta a gente mais bonito do que a gente é de verdade, disse Aninha com a honestidade típica das crianças. Rafael riu, encantado com a espontaneidade da menina. É mesmo? E como ela faz isso? Ela pinta com o coração, disse Aninha como se fosse óbvio. Minha avó sempre diz que quando a gente faz as coisas com o coração, elas ficam mais bonitas. Isabela sentiu o rosto esquentar com o comentário da menina. Rafael a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Sua avó é muito sábia, disse Rafael para Aninha. Qual é seu nome? Ana Clara. Mas todo mundo me chama de Aninha. E você? Rafael. Você é namorado da tia Isa? Aninha. Isabela se apressou em interromper, mortificada. Não, respondeu Rafael sorrindo. Somos apenas amigos que se conheceram há pouco tempo. Ah, disse Aninha, claramente desapontada. Que pena. A tia Isa é muito legal, você devia namorar ela. Aninha vai brincar com as outras crianças, disse Isabela, tentando disfarçar o constrangimento. Depois que a menina se afastou, um silêncio levemente awkward se instalou entre eles. Desculpa, disse Isabela. Crianças falam o que pensam. Não precisa se desculpar, ela é adorável. E tem razão sobre uma coisa. Sobre o quê? Você realmente pinta com o coração. Isabela parou de mexer nas tintas e o olhou. Havia algo na voz de Rafael que a fez perceber que não era apenas um elogio educado. Você realmente entende de arte ou está só sendo gentil?
Entendo mais do que gostaria, disse Rafael, sentando-se no banquinho que Isabela às vezes usava quando precisava de um ângulo diferente. Minha família sempre colecionou arte. Cresci cercado de quadros famosos e esculturas caras, mas eram todos tecnicamente perfeitos e emocionalmente vazios, como tudo na minha vida. A vulnerabilidade na voz dele a surpreendeu. Como assim? Você perguntou outro dia se eu já senti que estava vivendo a vida que outros esperavam de mim. A resposta é sim, todos os dias. Meu pai construiu um império imobiliário, esperando que eu o expandisse. Minha mãe organizou minha vida social para que eu me casasse com a pessoa certa. Meus amigos escolhem até os restaurantes que frequentamos. Isabela parou completamente de pintar e se virou para ele. Saia você. O que você quer? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando as crianças brincando. Sabe o que eu quero? Quero sentir o que essas crianças sentem quando brincam. Quero ter a paixão que você tem quando pinta. Quero acordar de manhã animado com alguma coisa. Qualquer coisa. A honestidade crua de Rafael tocou Isabela profundamente. Ela havia julgado mal sua situação, pensando que ter dinheiro automaticamente significava ter felicidade. E por que não muda? Porque não sei como. E porque tenho medo. Medo de quê? Rafael a olhou nos olhos. Medo de descobrir que, no fundo, eu sou tão vazio quanto a vida que levo. Isabela sentiu o coração apertar. Reconheceu nele um tipo de dor que conhecia bem. A dor de se sentir perdido, de não saber qual é o seu lugar no mundo. Você não é vazio, disse suavemente. Pessoas vazias não param para observar crianças brincando. Não se emocionam com arte feita por uma desconhecida na rua. Rafael sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, Isabela viu uma fagulha de esperança em seus olhos. Obrigado, disse ele, por me deixar conhecer seu mundo. Ainda nem começamos, respondeu Isabela, voltando à pintura com renovada energia. Se você realmente quer conhecer minha realidade, ainda tem muito chão pela frente. Uma semana se passou desde que Rafael começou a aparecer na praça regularmente. Todos os dias, no mesmo horário, ele chegava e se sentava no banquinho improvisado, observando Isabela trabalhar e conversando sobre arte, vida e os pequenos dramas cotidianos dos frequentadores da Praça Tiradentes. Isabela havia se acostumado com sua presença e até mesmo Dona Conceição havia relaxado a desconfiança inicial. O moço parece gente boa, comentou a senhora naquela manhã, enquanto Rafael ajudava seu João a carregar uma caixa pesada de frutas. Não tem frescura, conversa com todo mundo. De fato, Rafael havia se integrado naturalmente à rotina da praça. Conhecia os nomes das crianças, sabia que seu João sempre guardava as melhores mangas para os clientes mais antigos, e havia até aprendido que o melhor horário para comprar pão na padaria do seu Antônio era às 7 da manhã, quando saía fresquinho do forno. É Isabela, disse Rafael, aproximando-se do cavalete onde ela pintava um retrato de Dona Conceição. Posso fazer um convite? Isabela ergueu os olhos intrigada. Que tipo de convite? Tem uma exposição inaugurando hoje à noite na Galeria Ipanema. Obras de artistas contemporâneos brasileiros. Pensei que você poderia gostar de ver. Isabela franziu o senho. Rafael, você esqueceu com quem está falando? Eu não tenho roupa para esse tipo de evento. E nem dinheiro para... Não precisa se preocupar com isso, interrompeu Rafael. E sobre roupas você fica linda do jeito que está. Você não entende, disse Isabela, colocando o pincel de lado. Não é só questão de roupa. É questão de mundo. Eu não pertenço a esse ambiente. E se eu disser que eu também não me sinto pertencendo lá? Isabela o olhou com ceticismo. Rafael, você nasceu nesse mundo. Nasci, mas isso não significa que me sinta confortável nele. Na verdade, depois dessas semanas aqui na praça, me sinto ainda mais deslocado lá. A Ninha, que havia estado ouvindo a conversa enquanto brincava por perto, se aproximou correndo. Tia Isa, o que é uma galeria? É um lugar onde as pessoas expõem quadros bonitos para outras pessoas verem, explicou Isabela. Como os seus quadros? Parecido, Aninha, mas muito mais chique. Você devia ir, tia Isa. Seus quadros são os mais bonitos que eu já vi. Rafael sorriu. A Aninha concorda comigo. Você deveria ir. Isabela suspirou. A verdade era que sempre teve curiosidade sobre como eram essas exposições que via anunciadas nos jornais,
mas nunca imaginou que teria a oportunidade de frequentar uma. E se eu me sentir completamente deslocada? Então a gente sai de lá e vai comer um sanduíche no café da esquina, disse Rafael. Mas pelo menos você terá visto. E quem sabe, não inspira sua arte de alguma forma. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, pesando a proposta. Dona Conceição, que havia escutado parte da conversa, se aproximou. Menina, oportunidade que passa não volta. Se o moço está te convidando para conhecer o mundo da arte, vai. Só não esqueça de onde você veio. Está bem, disse Isabela finalmente. Mas eu vou do meu jeito. Não vou fingir ser quem não sou. Eu não esperaria nada diferente, respondeu Rafael sorrindo. Te busco às 8? Posso ir na sua casa? Isabela hesitou. Não havia contado para os pais sobre Rafael, apenas mencionado vagamente sobre um cliente que comprava quadros regularmente. Na verdade, é melhor nos encontrarmos na praça mesmo. 8h30? Perfeito. Depois que Rafael se afastou, Isabela ficou sozinha com seus pensamentos e uma crescente ansiedade. O que havia se metido a fazer? Naquela tarde em casa, Isabela revirou seu guarda-roupa limitado em busca de algo apropriado. Tinha apenas 2 vestidos, um azul marinho que usava em ocasiões especiais e um preto simples que havia ganhado de Dona Maria no último aniversário. Filha, que agitação é essa? Perguntou Dona Maria, aparecendo na porta do quarto. Mãe, lembra daquele cliente que comprou meus quadros? Ele me convidou para uma exposição de arte. Dona Maria se sentou na cama, com uma expressão preocupada. Isabela, minha filha, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Não, admitiu Isabela. Mas ele parece sincero, mãe, e é uma oportunidade de ver como é esse mundo da arte. Só promete uma coisa, disse Dona Maria, pegando as mãos da filha. Não mude quem você é para agradar ninguém. Sua arte é linda, porque vem da sua verdade. Se você começar a fingir ser outra pessoa, eu sei, mãe, não vou mudar. Mas enquanto se arrumava, Isabela não conseguia evitar um frio na barriga. Estava prestes a entrar em um mundo completamente desconhecido, ao lado de um homem que, apesar de toda a gentileza, ainda era um mistério para ela. Às 8h15, Isabela desceu a ladeira de Santa Teresa usando o vestido azul marinho, uma sandália baixa e uma bolsa pequena que havia sido de sua avó. Havia passado um batom rosado e prendido o cabelo num coque baixo. Simples, mas elegante do seu jeito. Rafael a esperava na praça, encostado em seu carro, mas não era o Porsche que ela havia visto antes. Era um sedã discreto, sem ostentação. Você está linda, disse ele quando a viu se aproximar. Obrigada. E você trocou de carro? Rafael sorriu, ligeiramente constrangido. Achei que o outro poderia chamar muita atenção. Este é mais discreto. Isabela percebeu o gesto e se sentiu tocada. Rafael estava tentando se adaptar ao mundo dela, assim como ela estava se preparando para conhecer o dele. Pronta? Perguntou ele, abrindo a porta do passageiro. Isabela respirou fundo. Pronta. Mas no fundo, ambos sabiam que nenhum dos dois estava realmente preparado para o que estava por vir. A Galeria Ipanema ocupava um elegante sobrado em uma rua arborizada, a poucos metros da praia. Isabela sentiu o estômago se apertar quando viu o movimento de pessoas bem vestidas entrando e saindo, todas com aquele ar de familiaridade, com um ambiente que ela definitivamente não possuía. Relaxa, disse Rafael, percebendo sua tensão quando pararam em frente ao prédio. São só pessoas olhando quadros. Pessoas que pagam mais por um quadro do que minha família ganha em um ano, murmurou Isabela. Rafael estacionou e se virou para ela. Isabela, posso te dizer uma coisa? A maioria dessas pessoas não entende nada de arte. Elas compram quadros como compram móveis, para combinar com a decoração. Você entende de arte de verdade. Isabela assentiu, tentando reunir coragem. Saíram do carro e caminharam em direção à entrada. O contraste entre ela e os outros convidados era óbvio. Enquanto as mulheres usavam vestidos de grife e joias brilhantes, Isabela mantinha sua elegância simples, mas autêntica. Rafael, que surpresa te ver aqui! Uma mulher loira impecavelmente vestida se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Isabela reconheceu imediatamente o tipo. Havia crescido vendo mulheres assim nos bairros ricos quando acompanhava sua mãe em trabalhos de costura.
Oi, Patrícia, respondeu Rafael, visivelmente desconfortável. Isabela, esta é Patrícia Drummond. Patrícia, Isabela Santos. Patrícia olhou Isabela de cima a baixo com um sorriso cortês, mas avaliativo. Prazer. Você trabalha com arte também? Sou pintora, respondeu Isabela erguendo o queixo. Que interessante. Pintora? Decorativa? Paisagens para hotéis? Isabela sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Pinto a vida real. Pessoas reais vivendo momentos reais. Ah, disse Patrícia como se isso explicasse tudo. Arte social. Que corajoso da sua parte, Rafael, apoiar artistas emergentes. A palavra emergentes saiu carregada de condescendência. Rafael deu um passo mais próximo de Isabela. As obras da Isabela são extraordinárias, disse com firmeza. Tem uma autenticidade que raramente se vê. Tenho certeza, respondeu Patrícia, já perdendo o interesse. Bem, vou deixar vocês aproveitarem a exposição. Rafael, não esqueça do jantar da Carla na próxima semana. Depois que Patrícia se afastou, Isabela ficou em silêncio por alguns momentos. Desculpa, disse Rafael. Ela é complicada. Ela é do seu mundo, respondeu Isabela. Tae deixou bem claro o que pensa de pessoas como eu. Pessoas como ela não representam todo mundo, Isabela. Entraram na galeria, e Isabela imediatamente se sentiu impressionada pelas obras expostas. Havia quadros enormes com técnicas sofisticadas, esculturas modernas e instalações que desafiavam sua compreensão de arte. O que você acha? Perguntou Rafael, observando-a estudar uma tela abstrata. É tecnicamente impressionante, disse Isabela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas não me fala nada. Como assim? Isabela apontou para um quadro que custava, segundo a plaquinha, 50 mil reais. É bonito, bem executado, mas não tem alma. Não me faz sentir nada além de, nossa, que técnica impressionante. Um homem elegante, de cabelos grisalhos, se aproximou. Desculpem a intromissão, mas escutei seu comentário sobre a obra. Vocês não gostaram? Não foi isso, disse Isabela diplomaticamente. É uma obra tecnicamente perfeita. Mas, insistiu o homem. Isabela hesitou, mas decidiu ser honesta. Mas não me emociona. Arte deveria fazer você sentir alguma coisa, não é? Alegria, tristeza, nostalgia. Alguma coisa. Este quadro me deixa indiferente. O homem sorriu. Interessante. E você é artista também? Sou. Alberto Mendes, disse ele, estendendo a mão. Sou o curador desta exposição. Isabela empalideceu ligeiramente, percebendo que havia criticado a exposição para o próprio organizador. Isabela Santos, desculpe, eu não queria. Não se desculpe, interrompeu Alberto. Sua opinião é honesta e francamente refrescante. A maioria das pessoas aqui vai elogiar qualquer coisa que eu ponha na parede. Você falou com o coração. Rafael observou a interação com crescente admiração por Isabela. Ela não havia tentado agradar ou dizer o que achava que queriam ouvir. E qual tipo de arte você faz, Isabela? Pinto cenas do cotidiano. Pessoas trabalhando, crianças brincando, a vida acontecendo. Realismo social? Eu chamo de vida real, disse Isabela, arrancando um sorriso de Alberto. Você tem algum trabalho que eu possa ver? Isabela olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Tenho alguns quadros em casa, e pinto na Praça Tiradentes durante a semana. Praça Tiradentes, que corajoso e autêntico. Alberto tirou um cartão do bolso. Me liga. Gostaria muito de ver seu trabalho. Depois que Alberto se afastou, Isabela ficou olhando o cartão com expressão incrédula. Isabela, disse Rafael suavemente, você acabou de impressionar um dos curadores mais respeitados do Rio. Sendo eu mesma, disse ela, ainda processando o que havia acontecido. Exatamente, sendo você mesma. Conforme a noite avançava, Isabela percebeu que havia dois tipos de pessoas na exposição. Aquelas como Patrícia, que viam arte como símbolo de status, e outras como Alberto, que genuinamente se importavam com expressão artística. E para sua surpresa, algumas pessoas se mostraram genuinamente interessadas em suas opiniões e perspectivas. Quando saíram da galeria, Isabela estava mentalmente exausta, mas estranhamente energizada. E então? Perguntou Rafael. Valeu a pena? Valeu, admitiu Isabela.
Aprendi muito. Sobre arte, sobre pessoas, sobre mim mesma. O que você aprendeu sobre você mesma? Isabela parou na calçada e olhou para ele. Aprendi que posso pertencer a qualquer lugar onde eu seja verdadeira. E que existem pessoas como você e o Alberto que valorizam a autenticidade. Rafael sorriu. E eu aprendi que você é ainda mais impressionante do que eu imaginava. Enquanto voltavam para Santa Teresa, ambos sabiam que aquela noite havia mudado alguma coisa entre eles. Isabela havia provado para si mesma que podia navegar no mundo de Rafael sem perder sua essência. E Rafael havia visto como a autenticidade de Isabela brilhava ainda mais forte quando contrastada com a superficialidade do seu ambiente usual. Mas nenhum dos dois suspeitava que essa noite seria apenas o primeiro de muitos desafios que teriam que enfrentar juntos. 2 dias depois da exposição, Isabela estava pintando na praça quando percebeu que algo havia mudado. Algumas pessoas passavam e a olhavam com mais atenção, sussurrando entre si. No início, achou que estava imaginando, mas quando Dona Conceição se aproximou com uma expressão preocupada, soube que suas suspeitas estavam certas. "Menina, você anda se metendo com gente importante?" perguntou a senhora, sentando-se no banquinho ao lado do cavalete. "Por que pergunta, Dona Conceição? Porque o pessoal está comentando que te viram em Ipanema com um homem rico. E sabe como é? Língua de pobre não tem freio." Isabela suspirou. Deveria ter imaginado que em uma cidade como o Rio, especialmente nos círculos fechados tanto da elite quanto da periferia, notícias viajavam rápido. "É só um amigo que se interessa pela minha arte", disse, tentando minimizar a situação. "Isa", disse Dona Conceição com a voz carregada de experiência, "você é uma menina inteligente, mas às vezes a gente é ingênua sobre certas coisas. Homem rico não vira amigo de menina pobre por acaso. E quando vira, sempre tem preço." Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone, um aparelho simples que usava apenas para emergências, tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Isabela, aqui é Alberto Mendes da galeria. Nos conhecemos na exposição anteontem." O coração de Isabela acelerou. "Oi, senhor Alberto. Como conseguiu meu número?" "Rafael passou para mim. Espero que não se importe. Escuta, passei na Praça Tiradentes ontem, mas você não estava lá." "Eu só pinto de manhã", explicou Isabela. "À tarde ajudo minha mãe com costuras." "Entendi. Bem, gostaria muito de ver seu trabalho. Seria possível marcarmos um encontro?" Isabela respirou fundo. "Claro. Amanhã estarei na praça a partir das 8 da manhã." "Perfeito. Até lá." Quando desligou, encontrou Dona Conceição olhando-a com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Quem era? "Um curador de galeria. Quer ver meus quadros." Dona Conceição ergueu as sobrancelhas. "Menina, as coisas estão acontecendo muito rápido. Cuidado para não perder o chão." Isabela passou o resto do dia com um misto de ansiedade e expectativa. Quando chegou em casa, encontrou seus pais na sala com expressões sérias. "Filha, precisa conversar com a gente", disse seu Antônio. Isabela sentiu o estômago apertar. "Sobre o quê, pai?" "Sobre esse homem que você anda vendo", disse Dona Maria. "Dona Aparecida veio aqui hoje dizer que te viu em Ipanema, toda arrumada, com um rapaz de carro importado." Isabela suspirou. Sabia que chegaria o momento de ter essa conversa. "Pai, mãe, ele se chama Rafael. Comprou alguns dos meus quadros e nos tornamos amigos." "Amigos?", repetiu seu Antônio com ceticismo. "Isabela, você tem 24 anos e juízo, mas esse mundo não é o nosso." "Eu sei, pai, mas ele não é como vocês estão imaginando. Ele é diferente." "Filha", disse Dona Maria suavemente, "não estamos dizendo que ele é má pessoa, mas a diferença social entre vocês é muito grande. E quando essas diferenças são muito grandes, alguém sempre se machuca", completou seu Antônio. "E geralmente é quem tem menos a perder." Isabela sentiu os olhos marejarem. Sabia que os pais estavam certos em se preocupar, mas uma parte dela acreditava que Rafael era genuíno. "Vocês confiam em mim?", perguntou. "Claro que sim", respondeu Dona Maria imediatamente. "Então confiem no meu julgamento. Se eu perceber que estou me enganando sobre ele, eu me afasto." Seus pais trocaram olhares, claramente não completamente convencidos, mas dispostos a confiar na filha.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael enfrentava uma conversa igualmente difícil. Estava em sua cobertura quando Carla chegou sem avisar, usando a chave que ainda tinha do tempo em que namoravam. Rafael, precisamos conversar, disse ela, entrando na sala e parando diante dos quadros de Isabela. Carla, você não pode mais entrar aqui sem avisar. Quantas vezes preciso dizer isso? Sobre essas pinturas, disse ela, ignorando o comentário dele. E sobre a moça que você levou na exposição do Alberto. Rafael se tensionou. Como você sabe sobre isso? Rafael, somos do mesmo círculo social há anos. Você acha que ninguém ia reparar quando aparece numa exposição com uma artista de rua? A forma como Carla disse artista de rua deixou Rafael irritado. Isabela é uma pintora talentosa. E se as pessoas têm problemas com isso, não é sobre talento, Rafael. É sobre adequação social. Você está se expondo desnecessariamente. Me expondo a quê? A comentários, a especulações. Patrícia já está espalhando que você está passando por uma crise de meia-idade. Rafael riu, mas era um riso sem humor. Uma crise de meia-idade porque me interessei por arte autêntica? Porque você se interessou por uma menina que não é do nosso meio. Rafael, você pode ter quantas aventuras quiser, mas com discrição. Isso está afetando sua imagem profissional. Minha imagem profissional? Eduardo comentou que alguns investidores estão questionando seu julgamento. Se você não consegue manter a vida pessoal sob controle, Rafael sentiu a raiva crescer. Isabela não é uma aventura, Carla. E se os investidores julgam minha capacidade profissional baseado em com quem eu escolho passar meu tempo, talvez sejam eles o problema. Carla suspirou, adotando um tom mais conciliador. Rafael, você sempre foi sensato. Não deixe um capricho destruir tudo que construímos. Não é um capricho. Então o que é? Rafael olhou para os quadros de Isabela na parede, especialmente aquele que mostrava crianças brincando na praça. É a primeira coisa genuína que aconteceu na minha vida em anos. Carla seguiu seu olhar e franziu o senho. Rafael, você está se iludindo. Garotas como ela veem homens como você e enxergam oportunidade. É natural. Você não a conhece. Eu conheço o tipo. E você também, se parar para pensar racionalmente. Depois que Carla saiu, Rafael ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez, começou a questionar se estava sendo ingênuo sobre Isabela. As palavras de Carla ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias inseguranças. Naquela noite, tanto Isabela quanto Rafael foram dormir com dúvidas que não tinham antes. O mundo exterior estava começando a pressionar, e ambos se perguntavam se o que estavam construindo era forte o suficiente para resistir. Na manhã seguinte, Isabela chegou à praça mais cedo que o normal. Sabia que Alberto apareceria e queria ter alguns quadros prontos para mostrar. Havia passado uma noite inquieta, as palavras de seus pais e Dona Conceição ecoando em sua mente. Estava terminando de arranjar seus cavaletes quando viu Alberto se aproximar. Ele usava roupas casuais, mas elegantes, e carregava uma pasta de couro. Bom dia, Isabela, pontual como prometido. Bom dia, senhor Alberto. Trouxe alguns trabalhos para o senhor ver. Alberto examinou cuidadosamente cada quadro, fazendo perguntas sobre técnica, inspiração e processo criativo. Isabela respondeu com honestidade, explicando como aprendera por tentativa e erro, como observava a vida ao redor para capturar momentos significativos. Impressionante, disse ele finalmente. Você tem um olhar único, Isabela. Seus trabalhos têm uma humanidade que raramente vejo. Obrigada, disse Isabela, sentindo-se corada pelo elogio. Tenho uma proposta para você, continuou Alberto. Estou organizando uma exposição coletiva chamada Vozes da Cidade. Artistas que retratam o Rio Real, não o cartão postal. Gostaria de incluir 3 ou 4 dos seus trabalhos. Isabela ficou sem palavras. Uma exposição? Em uma galeria de verdade? Seria incrível, mas... Não tenho como pagar pelos custos de emolduração, seguro, essas coisas. A galeria arca com esses custos, explicou Alberto. Se algum quadro for vendido, você fica com 70% do valor, a galeria com 30%, standard do mercado. Isabela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quando seria? Daqui a 6 semanas. Você teria tempo para preparar algumas obras novas? Claro. Quer dizer, sim, senhor.
Alberto sorriu diante do entusiasmo dela. Ótimo. Vou mandar os contratos para você revisar. Tem advogado? Isabela riu nervosamente. Não exatamente. Sem problema. Posso indicar alguém confiável para revisar os documentos com você. Depois que Alberto partiu, Isabela ficou na praça em um estado de euforia misturada com pânico. Uma exposição. Ela, que até semanas atrás vendia quadros por R$ 50 na rua, foi então que viu Rafael se aproximando. Mas hoje havia algo diferente em sua postura. Ele parecia menos relaxado, mais formal. Oi, disse ele parando a uma distância maior que o normal. Rafael, você não vai acreditar no que aconteceu. O Alberto quer incluir meus quadros numa exposição. Que ótimo, disse ele, mas sua voz soou estranha. Isabela o estudou. Está tudo bem? Você parece diferente. Rafael hesitou. Havia passado a noite pensando nas palavras de Carla, questionando suas próprias motivações e as de Isabela. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceita minha companhia? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Somos de mundos completamente diferentes. Tenho dinheiro, você não. Posso abrir portas para você que sempre estiveram fechadas. Então me pergunto, é isso que te interessa em mim? Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está perguntando se eu sou interesseira? Estou perguntando se preciso ter certeza das suas motivações. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando a acusação. Quando falou, sua voz estava fria. Sabe, Rafael, é interessante. Ontem, meus pais me alertaram sobre os perigos de me envolver com alguém do seu mundo. Disseram que pessoas como você, às vezes, brincam com pessoas como eu. Eu os defendi. Disse que você era diferente. Isabela, eu não estou brincando com você. Não? Então o que é isso? Um teste? Você quer que eu prove que meu interesse por você não tem nada a ver com o que você pode me oferecer? Rafael percebeu que havia cometido um erro, mas o orgulho o impediu de recuar completamente. É uma preocupação legítima. É mesmo? Isabela começou a guardar seus materiais com movimentos bruscos. Então deixa eu esclarecer uma coisa para você. A oportunidade da exposição veio porque Alberto gostou da minha arte, não porque você recomendou. Eu não pedi nada para você além de amizade. E se você acha que precisa testar minha integridade... Ela parou e o olhou diretamente nos olhos. Talvez quem precisa de teste seja você. Como assim? Você diz que se sente vazio, que sua vida não tem sentido. Mas na primeira dificuldade, na primeira pressão do seu mundo, você faz exatamente o que eles esperam. Duvida da pessoa que é diferente, que não se encaixa no padrão. Rafael sentiu as palavras dela como facadas, porque eram verdadeiras. Isabela, Não, ela interrompeu, terminando de arrumar suas coisas. Você quer saber se sou interesseira? Então fica sabendo. Se eu fosse, não estaria terminando esta conversa agora. Uma interesseira tentaria te convencer, faria drama, tentaria te manipular. Isabela se levantou, pegou seus cavaletes dobráveis. Eu só estou indo embora, porque aprendi que quando alguém questiona meu caráter, não vale a pena tentar provar nada. Onde você vai? Vou para casa preparar trabalhos para minha exposição, sozinha, como sempre fiz tudo na minha vida. Rafael a observou se afastar, carregando seus materiais pela praça. Várias pessoas olharam para ele com curiosidade. Dona Conceição, seu João, até mesmo as crianças pareciam perceber que algo havia dado errado. Aninha se aproximou dele, com sua inocência característica. Tio Rafael, você brigou com a tia Isa? Rafael se agachou na altura da menina. Meio que sim, Aninha. Por quê? Ela é muito boa. Eu sei que ela é. Então por que brigou? Rafael não soube como explicar para uma criança de 8 anos que havia deixado as inseguranças e pressões sociais falarem mais alto que seus sentimentos genuínos. Às vezes, os adultos fazem coisas bobas, disse finalmente. Então peça desculpas. Minha mãe sempre diz que quando a gente faz besteira, tem que pedir desculpas. Rafael sorriu tristemente. Não é tão simples assim, Aninha. Por que não? E Rafael percebeu que, na verdade, talvez fosse exatamente assim, simples. Ele havia cometido um erro, magoado alguém que se importava com ele, e agora precisava decidir se seu orgulho era mais importante que a conexão genuína que havia encontrado. Mas seria tarde demais para consertar o estrago que havia feito?
3 semanas se passaram desde a briga na praça. Isabela havia mergulhado no trabalho para a exposição, canalizando sua dor e frustração em pinturas que pareciam pulsar com vida própria. Ela pintava de manhã na praça, sempre evitando olhar para o banco onde Rafael costumava sentar, e passava as tardes em casa, trabalhando em telas maiores que havia comprado com o dinheiro economizado. Filha, você precisa sair desse quarto, disse Dona Maria, entrando com um copo de suco. Está há horas aí dentro. Isabela limpou o pincel e olhou para a tela que acabara de terminar. Um autorretrato, onde ela aparecia pintando na praça, mas com expressão melancólica. Era impossível esconder seus sentimentos através da arte. Estou terminando os trabalhos para a exposição, mãe. E o Rafael não apareceu mais? Isabela suspirou. Não, e é melhor assim. Mas Dona Maria notou como a filha sempre olhava para o telefone quando tocava, como se esperasse que fosse ele. Enquanto isso, Rafael estava vivendo o pior período de sua vida. Havia tentado voltar à rotina normal, reuniões, almoços de negócios, eventos sociais, mas tudo parecia ainda mais vazio do que antes. Conhecer Isabela havia mostrado como a vida podia ter cor e significado, e agora ele se sentia preso em um mundo em tons de cinza. Rafael, você precisa se decidir sobre o projeto de Copacabana, disse Eduardo durante uma reunião. Os investidores estão esperando uma resposta. Rafael olhou para os documentos na mesa, mas as palavras pareciam borradas. Que projeto mesmo? O residencial de luxo, aquele que vai derrubar os prédios antigos perto do forte. Algo se mexeu no peito de Rafael. Eram exatamente esse tipo de projeto que Isabela havia criticado. Construções que expulsavam famílias antigas para dar lugar a apartamentos caros. Vou cancelar, disse subitamente. Como assim? Eduardo o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Não vamos fazer esse projeto. Rafael, isso representa 15 milhões em lucro. Também representa destruir um pedaço de história e expulsar 50 famílias de suas casas. Eduardo e Carla, que também participava da reunião, trocaram olhares preocupados. Rafael, disse Carla cuidadosamente. Você está bem? Isso não é típico seu. Talvez devesse ser, respondeu Rafael levantando-se. Talvez eu devesse ter questionado esse tipo de coisa há muito tempo. Naquela tarde, Rafael fez algo que não fazia há semanas. Dirigiu até a Praça Tiradentes. Não para procurar Isabela. Sabia que ela só aparecia de manhã, mas para tentar entender o que havia perdido. Sentou-se no banco onde costumava observá-la pintar e olhou ao redor. As crianças brincavam perto do chafariz. Seu João arrumava sua banca de frutas. Dona Conceição atravessava a praça com suas compras. Era a vida acontecendo, autêntica e bonita, exatamente como Isabela pintava. Moço, você sumiu, disse uma voz conhecida. Rafael se virou e viu Aninha se aproximando, com sua franqueza característica. Oi, Aninha. Sumiu mesmo. A tia Isa ficou triste depois que vocês brigaram. Como você sabe que ela ficou triste? Porque ela não sorri mais como sorria antes. E os quadros dela agora são meio tristes também. Rafael sentiu o coração apertar. Ela ainda pinta aqui? Todo dia. Mas não é igual. Antes ela cantarolava enquanto pintava. Agora fica quieta. Aninha, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você faria se tivesse magoado alguém que gosta muito? A menina pensou por um momento, com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Pediria desculpas de verdade. Não só falando, mas mostrando que entendi que fiz besteira. E se a pessoa não quisesse me perdoar? Aí eu tentaria de novo. Minha professora diz que quando a gente gosta de alguém de verdade, a gente não desiste fácil. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Ligou para Alberto Mendes. Alberto, é o Rafael Almeida. Sobre a exposição da Isabela? Oi, Rafael. Que coincidência. Estava pensando em te ligar. Os trabalhos dela estão impressionantes. Ela tem um futuro brilhante. É sobre isso que quero falar. Posso te encontrar amanhã? No dia seguinte, Rafael apresentou uma proposta a Alberto. Queria patrocinar não apenas a exposição de Isabela, mas criar um fundo para artistas de rua da cidade, pessoas talentosas que não tinham acesso ao mundo das artes formais. É uma ideia fantástica, disse Alberto. Mas posso perguntar por quê? Porque alguém me ensinou que arte verdadeira vem de pessoas que vivem a vida de verdade.
e que essas pessoas merecem ser vistas e ouvidas. A Isabela sabe disso? Rafael balançou a cabeça. Ainda não. E talvez nem aceite meu envolvimento, mas é a coisa certa a fazer, independentemente do que ela pense de mim. Alberto sorriu. Você aprendeu mais sobre arte do que imagina. 2 dias antes da exposição, Isabela estava na praça fazendo os últimos ajustes em um quadro, quando Dona Conceição se aproximou. Menina, preciso te contar uma coisa. O que foi, Dona Conceição? É sobre o Rafael. Anda aparecendo aqui às tardes depois que você vai embora. Isabela parou de pintar. Ele vem aqui todo dia. Fica sentado naquele banco olhando para onde você pinta. Ontem conversei com ele. E o que ele disse? Que cometeu o maior erro da vida dele e não sabe como consertar. Isabela sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a compostura. Bem feito. Isa, disse Dona Conceição com carinho, você é uma menina inteligente, sabe a diferença entre orgulho e dignidade. Orgulho machuca todo mundo. Dignidade protege quem merece proteção. O que a senhora está querendo dizer? Estou dizendo que às vezes vale a pena escutar quando alguém quer pedir desculpas de verdade, especialmente quando esse alguém está tentando mudar para merecer o perdão. Naquela noite, pela primeira vez em 3 semanas, Isabela dormiu pensando em Rafael. Não com raiva ou mágoa, but com uma curiosidade crescente sobre o que Dona Conceição havia quis dizer com tentando mudar. A exposição seria no dia seguinte, e Isabela tinha a sensação de que sua vida estava prestes a mudar novamente. Mas dessa vez, ela estaria preparada para enfrentar qualquer coisa que viesse. A Galeria Ipanema estava transformada para a abertura de Vozes da Cidade. Isabela chegou 2 horas antes do evento, nervosa e ansiosa para ver seus trabalhos emoldurados e iluminados profissionalmente. Alberto a recebeu com um sorriso caloroso. Isabela, você está linda. E seus quadros ficaram espetaculares. De fato, suas 4 obras ocupavam uma parede inteira da galeria. Havia o quadro das crianças brincando na praça, o retrato de seu João com suas frutas, uma cena de Dona Conceição caminhando pelas ruas de Santa Teresa e, por último, o autorretrato melancólico que havia pintado nas últimas semanas. Não acredito que são meus quadros, murmurou Isabela emocionada. Acredite e prepare-se, porque tenho uma surpresa para você. Alberto a levou até uma placa ao lado de seus quadros. Esta exposição conta com o apoio do Fundo de Incentivo a Artistas Urbanos, criado especialmente para dar visibilidade a talentos que retratam a vida real de nossa cidade. Que fundo é esse? Perguntou Isabela. Um patrocinador anônimo decidiu criar este fundo depois de conhecer seu trabalho. Além de apoiar esta exposição, vai oferecer bolsas de estudo e espaços de trabalho para artistas de rua que demonstrem talento e comprometimento. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Quem é o patrocinador? Quis permanecer anônimo. Disse apenas que alguém lhe ensinou o verdadeiro valor da arte autêntica. Conforme os convidados chegavam, Isabela se surpreendeu com a recepção. Diferentes dos frequentadores habituais de galerias, havia uma mistura interessante de pessoas, críticos de arte, colecionadores, mas também moradores de Santa Teresa, comerciantes do centro e até algumas das crianças da praça com suas famílias. Tia Isa, você está famosa! Gritou Aninha correndo para abraçá-la. Seu Antônio e Dona Maria chegaram visivelmente emocionados, vestidos com suas melhores roupas. Filha, não acredito que seus quadros estão numa galeria de verdade, disse Dona Maria, com os olhos brilhando. E olha quanta gente veio ver, acrescentou seu Antônio orgulhoso. Isabela estava conversando com um colecionador interessado no quadro de seu João, quando viu uma figura familiar entrar na galeria. Seu coração disparou. Era Rafael. Ele estava diferente. Não usava um de seus ternos caros, mas roupas simples e elegantes. Seu cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse andado muito. E havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. Rafael a viu do outro lado da sala e ficou parado por um momento, como se pedisse permissão para se aproximar. Isabela desculpou-se com o colecionador e caminhou na direção dele. Oi, disse ele simplesmente quando ela parou à sua frente. Oi. Ficaram em silêncio por alguns segundos, o barulho da exposição ao redor deles.
Seus quadros estão... Não tenho palavras, disse Rafael finalmente. Obrigada. Isabela, eu preciso te pedir desculpas. Pelo que disse e pela forma como duvidei de você. Foi imperdoável. Isabela o estudou. Por que você veio aqui, Rafael? Porque nas últimas 3 semanas percebi uma coisa. Você tinha razão sobre mim. Na primeira dificuldade, na primeira pressão, eu fiz exatamente o que meu mundo esperava. Duvidei de você em vez de confiar no que eu sabia ser verdadeiro. E o que mudou? Rafael respirou fundo. Cancelei projetos que destruiriam casas de famílias. Criei um fundo para apoiar artistas como você. Comecei a questionar cada decisão que tomo, perguntando se é o que eu realmente acredito ou só o que me foi ensinado a fazer. Isabela ergueu as sobrancelhas. O fundo anônimo? Fui eu. Mas não foi para te impressionar ou comprar seu perdão. Foi porque você me mostrou que existe arte verdadeira no mundo e essas pessoas merecem ser vistas. Por que anônimo, então? Porque queria que você soubesse que pode conquistar qualquer coisa sozinha e seu talento não precisa da minha ajuda para brilhar. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, não estou pedindo para você me perdoar imediatamente. Sei que preciso provar que mudei de verdade. Só queria que soubesse que você transformou minha vida. E mesmo que nunca mais queira falar comigo, vou passar o resto da vida tentando ser o homem que você me ajudou a descobrir que eu poderia ser. Neste momento, Aninha apareceu correndo entre eles. Tio Rafael, você veio. A tia Isa ficou bem mais feliz agora que você chegou. Aninha! Isabela se apressou em repreender a menina. Mas é verdade, você estava sorrindo de verdade pela primeira vez desde que vocês brigaram. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Isabela via nele desde que chegara. A Aninha continua sendo a pessoa mais honesta que conheço, disse ele. Isabela não conseguiu evitar um sorriso também. Ela tem defeito de falar demais. Não é defeito se é verdade. Eles ficaram se olhando e Isabela percebeu que a mágoa havia dado lugar a algo diferente. Não era mais a mesma conexão inocente do início. Agora havia uma compreensão mais profunda, forjada pela dificuldade que haviam enfrentado. Que tal começarmos de novo? Perguntou Rafael. Sem pressões, sem expectativas, apenas vendo onde isso nos leva. E se nos levar para mundos diferentes novamente? Então criamos um mundo nosso, disse Rafael, estendendo a mão. Isabela olhou para a mão estendida, depois para os quadros na parede, sua vida traduzida em cores, depois para sua família e amigos espalhados pela galeria. Olhou para Rafael e viu não mais o homem rico e perdido que conhecera na praça, mas alguém que, como ela, estava aprendendo quem realmente era. Tudo bem, disse finalmente apertando sua mão. Vamos ver no que dá. Do outro lado da galeria, Alberto observou a cena e sorriu. Dona Conceição, que havia chegado com um vestido floreado que guardava para ocasiões especiais, balançou a cabeça com aprovação. Menina teimosa, murmurou, mas estava sorrindo também. Conforme a noite avançava, Isabela vendeu 3 dos 4 quadros. O autorretrato melancólico permaneceu na parede. Rafael havia pedido discretamente a Alberto que não o colocasse à venda. Por quê? Perguntou Isabela quando soube. Porque retrata um momento difícil que nós dois vivemos. E quero que seja lembrete de que podemos superar qualquer coisa juntos. Quando a exposição terminou e os últimos convidados se foram, Isabela e Rafael caminharam juntos pelas ruas de Ipanema em direção ao carro. Para onde agora? Perguntou ele. Isabela sorriu pensando em todas as possibilidades que se abriam à sua frente. Outras exposições, o fundo que apoiaria artistas como ela e, principalmente, a chance de conhecer verdadeiramente o homem ao seu lado. Para casa, disse ela. Para Santa Teresa. Quero que você conheça de verdade de onde venho. Rafael assentiu, sabendo que ainda havia muito a aprender, muito a construir, muitas pontes a erguer entre seus mundos diferentes. Mas pela primeira vez em sua vida, ele estava ansioso pelo futuro. Um futuro pintado com as cores vibrantes da realidade, da autenticidade e do amor verdadeiro. Enquanto dirigiam pelas ruas do Rio na direção das ladeiras de Santa Teresa, ambos sabiam que sua história estava apenas começando. Haviam descoberto que, às vezes, as diferenças não separam, elas complementam. E que o amor verdadeiro não apaga as diferenças,
mas as transforma em pontes para um mundo melhor.